Olá, boa tarde. Depois do almoço, a gente fica com uma missão um pouco mais difícil, né? Bom, eu sou Thaís, eu sou médica de família e comunidade e gestora pública. Sou servidora de serviço público há mais de 15 anos, né? E é um prazer e uma grande satisfação estar aqui com vocês para contribuir com esse fórum itinerante. Quero agradecer, então, em nome, né, em nome do Ministério da Saúde, do secretário de Atenção Especializada, a Luciana, né, pelo convite, e a toda essa equipe que faz parte do Oncoguia, todos os parceiros, a comissão organizadora também, que prontamente nos deu todo o suporte, né, para fazer esse deslocamento e essa vinda aqui para o evento para participar com vocês, tá bom? Bom, uau! Deu. Eu estou atualmente, né, faço parte da equipe do Ministério da Saúde, que tem pensado e apoiado a implementação do programa Mais Acesso a Especialistas, né? Então, o meu foco e o meu papel aqui com vocês é poder apresentar um pouco esse programa que fala de uma parte da linha de cuidado, né, que é um momento do diagnóstico e do acompanhamento na atenção especializada. Mas, sem sombra de dúvidas, né, tudo o que vem antes e o que virá depois é tão importante quanto, né, para a gente completar, né, toda essa linha de cuidado da pessoa com câncer. E hoje, pela manhã, se tratou um pouquinho disso, mas, sem sombra de dúvidas, né, a atenção primária tem um papel fundamental na identificação, no rastreio, né, no encaminhamento dos casos para atenção especializada e uma segunda etapa, né, toda essa parte do tratamento. E aí, no Ministério da Saúde, nós contamos com a coordenação geral de prevenção e controle do câncer, né? Eles não estão presentes aqui hoje, mas também é uma equipe que está sempre muito à disposição, né, para conversar com vocês, e numa outra oportunidade, certamente, eles poderão contribuir também para todas essas discussões. Em relação, então, né, ao programa Mais Acesso a Especialistas, desde o início, né, de 2023, da nova gestão do Ministério da Saúde, nós nos debruçamos sobre um diagnóstico um pouquinho mais aprofundado em relação aos desafios da atenção especializada. E nós sabemos que esses desafios não são poucos, né? E muitos, já há muito tempo, são conhecidos e debatidos, né? E aí, pensando nisso, encomendou-se uma pesquisa, né, uma parceria junto à Unifesp, para começarmos, então, a desenhar o que seria essa cartografia da atenção especializada. E aí muitos dos achados, né, corroboram com as falas que foram apresentadas hoje pela manhã, né, pelos nossos colegas, e certamente, né, nos preocupam tanto quanto, né, a todos os palestrantes que trouxeram várias questões na manhã de hoje, mas também nos engajam tanto quanto para que a gente possa enfrentar, então, esse grande desafio que é esse universo da atenção especializada. Vou falar bem rapidamente, né, mas a apresentação está disponível a todos vocês. Os resultados da cartografia são dados públicos, né, no site da Unifesp, então vocês também podem, né, se tiverem interesse, podem pesquisar. Mas, basicamente, né, nós temos grandes diagnósticos, né, o primeiro deles é que a demanda para atenção especializada é muito maior do que a oferta, isso é um fato. E aí, pesquisando, né, nas nossas bases e nos sistemas de informação que nós temos disponíveis no SUS, isso é apresentado de maneira muito clara, né? Além disso, dados de produção, de procedimentos, de existência do profissional especialista, eles estão muito abaixo de parâmetros assistenciais mínimos que
já estão mapeados e são definidos pelo Ministério da Saúde. E aqui eu vou dar destaque, né, já que a gente está falando do cuidado à pessoa com câncer. A radioterapia oncológica, né, a gente tem 2 estados nos sistemas de informação que nós temos, né, dados dos nossos sistemas de informação, que nós sabemos que também há muito de um subregistro, né, mas estados como Amapá e Roraima não tem nenhuma produção registrada no âmbito da radioterapia oncológica, e a maioria dos outros estados fica abaixo de 50% daquilo que seria um parâmetro, né, de produção. E aí, como consequência, obviamente, né, a gente tem, não sei se eu... aqui, diagnósticos e tratamentos atrasados, implicando em piores desfechos para as pessoas que precisam de cuidados especializados. Além disso, faltam médicos especialistas nos locais onde mais se precisa, e aqui eu vou dar o destaque, né? 50% das regiões de saúde não têm oncologistas clínicos do SUS, e 75% das regiões de saúde aqui não possuem mastologistas do SUS. Estou falando de região de saúde mesmo, né, que é um conjunto de municípios. Às vezes a gente confunde um pouco com região do país, mas são as 400 e muitas regiões de saúde, de cabeça eu não lembro, tá bem? Temos desigualdades históricas, né, sobretudo profissionais muito concentrados nos grandes centros urbanos, e, como consequência, né, existem vazios assistenciais espalhados, né, por todo o país, e isso dificulta que possamos ofertar um cuidado mais equânime. Eu estou aqui olhando o tempo apavorada, porque eu estou só na introdução. Mas vamos lá. A ausência de monitoramento nacional padronizado, então a questão dos sistemas de informação é um desafio. Hoje de manhã a gente acompanhou, né, a experiência do Distrito Federal, inclusive sou servidora do Distrito Federal, uma alegria encontrar meus colegas aqui, porque a gente vivencia, né, a realidade do Estado, vivencia a realidade do Ministério e sabe quanta luta e quanto suor, né, muitas vezes, para tirar do papel, por exemplo, a ideia, né, a diretriz de se ter uma notificação compulsória, né, para alguns casos, que é registro de informação. Quem dirá, então, organizar, né, todo o serviço e toda a rede. E, por fim, então, né, a gente conclui, né, que, pela baixa oferta e por toda essa desorganização das redes distribuídas, né, em todo o país, nós temos filas muito extensas ou listas de espera enormes, e esse lugar da fila acaba se conformando como um lugar de não cuidado. Então, as pessoas elas têm algum tipo de acesso dentro da atenção primária, elas vão para uma fila em que ninguém está olhando para ela, e aí, quando ela tiver a possibilidade de ter a consulta, o atendimento, esse não cuidado certamente já trouxe consequências inúmeras, né, para a condição de saúde dessa pessoa. E aí, pensando nisso, né, em 2024, foi lançado o programa Mais Acesso a Especialistas. O objetivo desse programa é, basicamente, né, ampliar a oferta de atenção especializada de forma organizada. Porque um movimento que é muito estudado, né, e que não gera impacto não adianta eu ter uma grande demanda e só ampliar a oferta, porque essa balança vai sempre ser desigual, uma vez que essa demanda ela precisa também ser trabalhada, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão nas filas, elas não teriam indicação de estar nas filas. Ou então, muitas pessoas que estão nas filas, elas têm graus de prioridade diferentes. Então, para além da ampliação da oferta, que é fato, é uma necessidade, é importante pensar que tipo de organização da atenção especializada a gente vislumbra para que nossos esforços sejam efetivos. Porque é senso comum, né, de que você conversa com os profissionais da atenção primária, da atenção especializada, né, da alta complexidade, da gestão municipal, distrital, estadual e federal, e todos estão dizendo, a gente está trabalhando muito, mas não consegue alcançar resultado.
Então, todo mundo, sim, está muito imbuído e trabalhando diuturnamente, né? E aí, não estou fora dessa conta, mas a gente precisa também pensar em como fazer para tentar, então, otimizar esses nossos esforços e poder, dessa forma, propiciar uma oferta e um cuidado, né, mais eficiente para a população, aumentando, inclusive, a satisfação dessa população com o uso, né, dos serviços do Sistema Único de Saúde. Vou acelerar, que meu tempo acabou. Mas, então, o PMAE ele tem esse foco de qualificar o cuidado na atenção ambulatorial especializada. Então, não é nem atendimento, não é só mutirão, não é só fazer a consulta com o especialista, porque a gente sabe que as pessoas que precisam, a maioria, né, das pessoas que precisam de cuidados na atenção especializada, elas precisam de um cuidado mais integral, né? Então, o objetivo do programa é esse. Vou passar aqui. Aí, bom, só voltando rapidamente. E aí, como base do Mais Acesso a Especialistas, eu diria que a gente tem 3 grandes frentes. A primeira é pensar na oferta, então, de um pacote de procedimentos, ou seja, todas as consultas, exames e procedimentos que são necessários para um determinado diagnóstico. Novamente falando, a gente está tratando de uma parte da linha de cuidado. O antes e o depois é tão importante quanto, mas, nesse momento, uma parte da linha de cuidado. Então, um pacote de serviços que seja realizado num período de tempo determinado, né, e que a gente tenha dispositivos estratégicos, né, de gestão que agreguem valor e cuidado ao itinerário dessa pessoa ao longo da rede, ao longo do serviço de saúde. E aí, essas ofertas de cuidados integrados, que seriam os nossos pacotes, né, elas têm uma valoração diferente, o que torna um pouco mais atrativo, né, aos gestores e aos prestadores de serviço em aderir a este modelo, em detrimento do modelo procedimento-pagamento, que é o que a gente tem atualmente na atenção especializada. Estou terminando. Mentira, estou enganando vocês, mas estou quase lá, correndo aqui. Então, e aí, o que agrega valor, né, ao PMAE? Além da organização em oferta de cuidados integrados. A gente tem a proposição de fazer uma melhor gestão das filas. Então, sim, precisamos conhecer as filas, tá? E isso é uma dificuldade que nos assusta até hoje, né? Mas, infelizmente, é uma realidade do país. Muitos municípios, estado menos, mas municípios, não usam absolutamente nem planilha de Excel para organizar a referência dos seus munícipes, né? Do serviço de atenção primária ao serviço de atenção especializada. Aqui a gente quer isso. Não, você tem que saber a sua fila. Ela tem que estar em algum lugar e a gente precisa revisitar essa fila a todo momento. A fila não pode ser um lugar de não cuidado. A gente precisa que o complexo regulador, que os serviços que estejam vinculados a esse complexo regulador, que a atenção primária, que todos se responsabilizem em certa medida por essas pessoas que estão na fila, que estão aguardando, né, e que esses casos sejam revisitados tanto para repriorizar risco, como também para, a partir de outras estratégias, como matriciamento, teleinterconsulta, teleconsulta e etc., que a gente possa dar outros desfechos, né, outros encaminhamentos para aquela pessoa que está na fila. Muitas vezes, não necessariamente passar pela atenção especializada dessa maneira tradicional, né, que é aguardar a consulta e etc. Olhar, então, para a regulação do sistema, né, pensar a gestão do cuidado, e aí, nesse sentido, também tem... o programa traz uma inovação, e aí, pessoal, é um programa muito ousado, sem sombra de dúvidas, mas ele traz a inovação de pensarmos os núcleos de gestão do cuidado, ou seja, que os prestadores, né, de serviços que estarão realizando OCIs, que eles tenham um núcleo de gestão do cuidado, composto pelo menos pelo enfermeiro, né, pelo profissional de enfermagem, mas pode ser um núcleo mais robusto, e ele é responsável pela
pelo itinerário daquela pessoa que vai entrar no serviço de atenção especializada para realizar todos os exames que são necessários, observar os tempos de realização, e aí, para as OCIs de oncologia, está, né, obviamente, de acordo com a lei, previsto 30 dias para a realização. Para as demais especialidades, né, que a gente trabalha, que é cardiologia, oftalmo, otorrino e ortopedia, 60 dias. Né? E o núcleo de gestão do cuidado, ele também vai ser responsável de fazer a transição do cuidado. Isso é muito importante, a gente está tentando trabalhar em rede e a gente precisa implementar dispositivos que concretizem aquilo que as nossas normativas, as nossas diretrizes e os nossos sonhos, né, tentam apontar, que é pensar uma rede integrada. Então, ele também pensa nessa transição e nesse compartilhamento do cuidado com a atenção primária ou outros serviços da rede. Então, resumidamente, né, hoje a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, com suspeita de câncer de mama, ela chega na atenção primária, é encaminhada para uma consulta com o mastologista, aí aguarda 2, 3 meses. Aí o mastologista pede, não sei, uma mamografia diagnóstica ou uma biópsia. Essa pessoa ela volta para a unidade para pegar uma segunda fila, que agora é a fila da biópsia. Aí demora mais, não sei quanto tempo. Aí depois ela volta para o especialista, faz a biópsia, volta para a atenção primária com o resultado para ver, não, agora vai ter que ir para o oncologista, e assim por diante. A ideia, então, é simplificar um pouco isso, né? E, obviamente, melhorar os nossos fluxos. Então, a pessoa chega na unidade, pega uma única fila, e, no serviço de atenção especializada, ela vai fazer todos os exames necessários para chegar num diagnóstico. E, se o diagnóstico, né, for negativo, ela retorna para a atenção primária, ou, se for positivo, ela continua, então, o seu caminho na rede. Essas são as OCIs, e aqui, especificamente, né, as de oncologia. Inicialmente, nós estamos trabalhando com câncer gástrico, câncer de mama, colo do útero, colo retal e câncer de próstata, mas temos as OCIs dessas outras áreas. Desculpem a correria. No final do ano, então, nós aprovamos os planos de ação regional que prevêem essa oferta de OCIs nos territórios. Recebemos planos de todos os estados e o que corresponde a aproximadamente 85% de regiões de saúde cobertas por um plano de ação regional. Na área de oncologia, está previsto um quantitativo de 2 milhões de OCIs em todo o país. Aqui eu vou passar rapidinho, já estou terminando. Estamos no momento de reprogramação dos planos. E aqui, olhando para o que a gente recebeu, né, e que aprovou de planejamento, pensando o Brasil, né, essa foi a distribuição do quantitativo de OCIs para cada grande área. E vou passar rapidinho o Centro-Oeste, que é o nosso foco, né? Essa, então, é a distribuição das OCIs de cada grande área da oncologia para o Centro-Oeste. Tá? Aqui está Goiás, depois a gente pode olhar melhor esses valores. Desculpem. Então, a gente está no momento de implementação, né, do programa, implementação dos núcleos de gestão do cuidado, habilitação dos serviços, e já temos, infelizmente eu vou passar, já temos, né, mais de 1.200 serviços habilitados e 865 núcleos de gestão do cuidado implantados nos serviços. Essa é um pouco da distribuição no país. Temos protocolos de encaminhamento já publicados, né? O protocolo da oncologia já está disponível no site desde o ano passado, um protocolo elaborado juntamente com o INCA e outros especialistas, né? Deixando bem claro, de uma maneira muito simples, quais são os critérios de encaminhamento para as OCIs, né? Tanto para os profissionais da atenção primária, quanto para os profissionais do complexo regulador, que vão, de alguma maneira, orientar o fluxo desses pacientes. O webinário do protocolo de acesso está no site do DataSUS. Esse é o link. Já temos, né, no nosso sistema, então, mais de 60 mil OCIs solicitadas. Então, a gente está no momento de transição dos pedidos no CISREG, né, que é o Sistema de Informação Oficial do Ministério da Saúde, de procedimentos secundários, né, ou seja, a fila da masto, a fila da mamografia, a fila da biópsia,
para tentar transformar isso em filas de OCIs, é um movimento gradual, mas também já temos a possibilidade de solicitação de OCIs no sistema. E essa é um pouco da produção, a gente está, né, começando, então já temos mais de 15 mil registros de produção, e na área, né, da oncologia, mais de 1.200, então, estados que já mandaram produção de OCI de oncologia. Ok. Alguns indicadores do nosso programa que nós estamos monitorando. E é isso, gente. Um SUS que cuida das pessoas, é isso que a gente luta e tenta, né, percorrer. E acho que essa parceria, essa ponte, espaço de diálogo, né, com todos que, de alguma maneira, têm interface com essa temática, né? Claro, cada um com responsabilidades muito distintas e, inegavelmente, né, a responsabilidade do gestor, do executivo, ela é grande e a gente precisa estar muito aberto e poroso, né, aquilo que os parceiros e demais envolvidos trazem como demandas e necessidades, né? Então, agradeço. 1000 perdões por me alongar, mas não consegui fazer diferente. Obrigada. Obrigada, obrigada. Fica aqui, vamos sentar aqui, a gente vou já... Fica à vontade, fica à vontade. Obrigada, Thaís. Acho que tem muita coisa para a gente falar, a gente vem acompanhando aí a evolução do programa, né, com o nosso fórum, então a gente ainda vai ter uma oportunidade de entender mais um pouquinho, fique tranquila. Vou chamar a nossa próxima palestrante aqui para a gente falar sobre o tema da regulação. E acho que a Thaís foi mencionando, né, um pouquinho aqui também ao longo da fala dela. Quem vai falar, né, e contar um pouquinho sobre esse tema aqui difícil, né, regulação ágil e efetiva, se a gente está, de fato, conseguindo e como a gente pode conseguir, é a Bruna de Castro Fernandes. Ela é ali representante da Organização da Regulação aqui do Estado e vai contar para a gente. Bem-vinda, Bruna. Esse vai para frente, esse para trás, vamos ver. Do lado de cá. Então, boa tarde a todos. Como foi apresentada, meu nome é Bruna. Eu estou na Gerência de Regulação de Exames e Consultas pela Secretaria de Estado de Saúde. Aqui estou representando nossa superintendente, a Lorena Mota, que não pôde estar conosco hoje porque ela está com dengue, então está de repouso em casa, mas em nome dela parabenizo a organização do evento pela excelência, importância e relevância do tema. A gente vai discutir um pouquinho sobre regulação, como o Dr. Razível, ele bem pontuou na fala dele. Hoje nós estamos com um sistema de regulação que é o Saúde Integrada de Goiás, que ele visa dar maior visibilidade à fila de espera que nós temos hoje relacionada à rede de atenção à saúde do Estado. A gente não conseguiu ainda integrar toda a rede, né? Assim, temos vários sistemas de regulação em municípios. Cada município, assim, às vezes, tem um sistema de regulação, mas a nossa intenção é conseguir ver toda a fila de regulação, seja por interoperabilidade, seja por comunicação mesmo entre o sistema de regulação, porque isso é um fato importante para o acesso do paciente à rede de atenção à saúde. Então, vamos falar um pouco sobre o fluxo e efetividade do acesso, aqui muito voltado para rede de atenção à saúde do Estado, porque eu sei que a Paula vai falar um pouco do que está sendo desenvolvido na capital, enquanto ações para acesso também, então a gente vai falar um pouco daqui da acesso. Ficou pequeno aqui, mas eu vou conseguir apresentar para vocês. Relacionado às consultas, exames e cirurgias eletivas, nós temos hoje o fluxo de exames e consultas que ele é bastante parecido. O fluxo ele acontece todo dentro do sistema SIGO, nos módulos GERCOM Consulta e GERCOM Exames. Então, a porta de entrada para consulta especializada ou para exame dentro da rede estadual de saúde é a unidade básica de saúde do município que solicita o encaminhamento, uma referência ou pedido de exame para este paciente. E aí é inserido no SIGO o módulo GERCOM, consultas do exame, como eu falei, e essa solicitação ela é avaliada pelo médico regulador, que aí, baseado no protocolo de acesso ambulatorial que temos na mesa médica reguladora, é atribuída uma prioridade para essa solicitação, caso as informações constantes naquela ficha, naquela solicitação, elas estejam completas. Se essas informações elas não estão completas e o médico regulador ele avalia que precisa de mais informações para poder priorizar aquele caso adequadamente, ele devolve essa ficha para o solicitante com solicitação dessas outras informações. Estando tudo ok nessa ficha, ele atribui uma prioridade que vai de 1 a 5,
e essa ficha passa para agendamento, que acontece nas consultas de exames, é o agendamento automático. Então, a vaga ela é agendada para data mais próxima que a gente tem de agendamento dentro do sistema, acontece automaticamente. Então, o sistema ele consegue, em uma noite, agendar mais de 30 mil consultas e exames, o que otimiza bastante o acesso desse paciente ao serviço ambulatorial. E aí, o agendamento ele é realizado, a comunicação ela é feita para o solicitante por meio do sistema, que fica com a responsabilidade de informar o paciente sobre aquele agendamento, onde será, o horário que será, qual profissional. E aí o município também ele é responsável por garantir o transporte daquele usuário até a unidade onde será realizada aquela consulta ou o exame. E aí, dentro da unidade executante, a gente tem todos os procedimentos a serem realizados ali. No âmbito da oncologia, nós temos fortemente no estado de Goiás os serviços do Hospital do Câncer de Rio Verde e do Padre Tiago, que são serviços contratualizados com a SES. Nós temos o Hospital Estadual de Itumbiara, que é a gestão estadual, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, que também é gestão estadual, e o Complexo Oncológico de Referência de Goiás, que está para ser inaugurado. Então, a gente vai começar a operacionalizar mesmo o acesso para essa unidade em breve, e a gente vai ampliar ainda mais o rol de procedimentos de oferta que a gente tem no âmbito da oncologia no estado de Goiás. Começando, como o Dr. Razível bem falou, pela infanto-juvenil. Então, de 0 a 23 anos, a gente vai começar a assistência no hospital para oncologia. E aí, esses são os que a gente tem de maior fortaleza no âmbito da oncologia, mas a gente também tem algumas ofertas isoladas, que é o HGG, que oferta consulta em próstata, então, para pacientes em urologia, oncologia, casos de câncer de próstata, a gente tem o atendimento no HGG, e também temos no Hospital da Mulher, Hospital Estadual da Mulher, oncologia na subespecialidade de ginecologia. Além do CRER, que a gente tem a oncologia na subespecialidade de ortopedia. Então, essa é a rede. Falando das internações, o fluxo de urgência é a lógica é um pouco parecida, que o solicitante ele tá lá, ele é uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, um CAIS, ou um hospital de menor complexidade, e essa solicitação ela é inserida desta vez no módulo gerente, que é o gerenciamento de internações, outro módulo do sistema SIGO. Essa solicitação ela é avaliada pela mesa reguladora de internações, então o médico também ele avalia e atribui prioridade baseado em protocolo daquela solicitação de internação, e aí é feita a busca de vagas nas unidades que nós temos de referência para internação em oncologia, e o encaminhamento ele é autorizado assim que é disponibilizado aquele leito de internação para o paciente. Também fica disponível todas as informações no sistema. E aí, com leitos que nós temos pacientes que são referenciados para oncologia, também são as mesmas unidades, e também teremos o complexo oncológico de referência de Goiás em breve. E aí nós temos aqui um pouco de dados de 2025. A gente tem uma média de 715 consultas de primeira vez ofertadas pela regulação estadual, na rede que tem do Estado, e são 715 consultas reguladas de primeira vez ofertadas por mês. No ano de 2025, nós já realizamos 1.025 consultas, então a gente tem uma demanda menor do que a oferta, do que chega para a gente em consulta especializada. O tempo de espera para a consulta, desde a solicitação até o agendamento daquela consulta, é em média de 12 dias, e com exceção da ortopedia, que é uma fila maior que a gente tem, uma oferta menor que a gente tem o CRER ofertando apenas, que aí está em 58 dias, e a gente está trabalhando para poder reduzir essa fila, e com a abertura do COR a gente vai conseguir reduzir significativamente essa fila de espera na especialidade de oncologia, subespecialidade de ortopedia, que está entre o escopo da unidade, está ofertando essa especialidade também, então vai vir a somar, e o CORA será referência estadual, né? Porque a gente tem, das outras unidades aqui que nós falamos, Padre Tiago e o Hospital do Câncer de Rio Verde, eles ficam com a região sudoeste, a macro-região sudoeste, aí dividida entre Sudoeste 1 e Sudoeste 2, então nós temos essas duas unidades na sudoeste. Itumbiara fica com a macro-região centro-sudeste, mas pega muito ali a região sul, Estrada de Ferro,
que são os municípios que mais conseguem encaminhar os pacientes para esta unidade. E o HCN, que fica em Uruaçu, ele pega a macro-região Centro-Norte. Então, a gente tem ali um vazio a ser preenchido. Na Nordeste, nós não temos nenhuma unidade de referência específica para a macro-região Nordeste. Então, alguns municípios eles solicitam que os pacientes eles sejam encaminhados para as unidades fora da macro-região deles para poder garantir o acesso. E aí, nessas unidades onde nós não temos referência direto dentro da macro, é muito forte a PPI com os municípios que são executores do serviço de oncologia, principalmente o município de Goiânia. E aí, quanto aos exames, nós temos uma média de tempo de espera para biópsia de mama e biópsia de próstata de 30 dias. Algumas regiões nós não temos nem fila de espera, então, entre a solicitação, a gente consegue garantir o agendamento para a biópsia num tempo menor. E falando de exames, é quando essa solicitação ela não é feita por uma unidade onde o paciente já foi regulado para consulta. Porque quando ele vai para consulta especializada em oncologia, todo o SADT que aquele paciente precisa, ele é realizado internamente na unidade. Então, essas solicitações de biópsia, elas vêm de outras unidades que compõem a rede do Estado, não necessariamente unidade estadual. Então, em média, 30 dias para essas, e a biópsia de tireoide, por a gente ter uma oferta menor, hoje o tempo de espera está em média de 50 a 60 dias. Então, a gente está também trabalhando para poder aumentar essa efetividade e diminuir o tempo de espera das biópsias. E aqui a gente é relevante falar também, reforçar o programa Goiás Todo Rosa, que a gente tem o acesso por meio do aconselhamento genético. Então, é uma consulta especializada solicitada no sistema. A gente tem fortalecido com os municípios cada vez mais sobre o protocolo de regulação do acesso a esse programa, para que quem realmente necessita dessa assistência, necessita fazer o painel genético, que consiga rapidamente o acesso. E aí, seguindo o protocolo, os agendamentos para o UFG, para poder realizar o exame do painel genético, ele está acontecendo em menos de 30 dias também, às vezes de uma semana para outra a gente consegue agendar esse paciente, se está com todo o histórico que realmente comprova a necessidade, segundo a lei estadual que nós temos hoje em validade. Falando de cirurgias eletivas, a média mensal de planejamento e programação pelas unidades estaduais de cirurgias oncológicas são de 130 cirurgias por mês, e a execução ela chega a 109 cirurgias por mês, em média, nas unidades executantes deste perfil. O tempo de espera para a cirurgia eletiva ele está em 49 dias, e a gente também vem trabalhando junto com a gerência, a Ellen está aqui também, a gente vem trabalhando para poder reduzir este tempo. E aí o PMAE, eu sempre falo PMAE, mas o PMAE, eu tenho que trabalhar meu cérebro para falar PMAE, ele vem com essa força para a gente também. Então, a gente também está organizando na Secretaria de Estado de Saúde as OCIs para que elas sejam realizadas e executadas com 30 dias dentro das nossas unidades. A gente está com a equipe focada nessa implementação do PMAI. E sobre a internação, nós temos, em média, solicitações de internação com perfil de oncologia de 483, no primeiro quadrimestre de 2025, e elas são executadas para o executante, foram executadas, na verdade, 326 solicitações. Hoje nós temos leitos exclusivos para oncologia na rede estadual de saúde, 69 leitos de internação de urgência naquelas unidades que eu citei para vocês, sendo a nossa maior oferta no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiânia e Uruaçu, mas com a abertura do COR, a gente aumenta essa rede também. E é isso. Muito obrigada. A gente está aqui para possíveis dúvidas. Muito obrigada. Fica, por favor. A gente vai ter mais umas perguntinhas. Muito obrigada, Bruna. Super interessante ver e que vocês estão conseguindo fazer muita coisa com agilidade, né? Então, bacana. Vou passar agora para o próximo, então, para a gente, né? Não dá para a gente falar de diagnóstico sem falar de biópsia, né? Então, vou chamar para cá o Dr. Raimundo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, que vai falar um pouquinho sobre biópsia de qualidade para a gente. Bem-vindo. Eu sou o último a falar ou não? Então, boa tarde a todos. Coube a mim aqui a responsabilidade de falar do diagnóstico rápido e preciso, né?
Então, vamos lá. Queria agradecer o convite, parabenizar mais uma vez o evento, dizer que a sociedade é muito feliz com essa parceria e de construir junto com a Oncoguia todo esse trabalho que tem uma importância muito grande. Então, talvez vocês, alguém aqui, com certeza, muitos de vocês aqui já fizeram biópsia. Ou biópsia para se investigar um câncer, ou outras biópsias, uma gastrite, uma doença de pele. E talvez vocês tenham recebido um resultado e levado até o médico de vocês, mas passado algum tempo, se alguém perguntasse para vocês quem fez seu diagnóstico de câncer, quem fez seu diagnóstico de psoríase, quem fez seu diagnóstico de tuberculose, quem fez seu diagnóstico de hanseníase, talvez você ficasse assim, não sei quem foi que fez. Então, eu queria me apresentar aqui como patologista e dizer que o patologista, em se tratando de oncologia, que é o nosso tema principal aqui, é o patologista que faz o diagnóstico de todos os cânceres. Tá certo? A histopatologia é o padrão ouro, ou seja, o diagnóstico é feito pelo médico patologista. Logicamente que o patologista hoje não apenas faz o diagnóstico, trazendo aqui um câncer frequente, que é o câncer de mama, todas as pacientes que tiveram diagnóstico feito pelo médico patologista. A orientação do tratamento passa também por nós. É o médico patologista que, através de exames complementares, vai dizer qual é o melhor tratamento para aquela paciente. Porque, como vocês viram aqui em aulas anteriores, hoje o tratamento oncológico ele é personalizado. O tratamento oncológico hoje é individualizado. E essa determinação é feita pelo médico patologista. Logicamente que hoje, muitos de vocês, ou alguém que já teve contato com um patologista, ou que já teve curiosidade sobre a especialidade, tinha uma ideia de um médico que ficava aqui atrás do microscópio, trancado numa sala. Hoje isso é coisa do passado. O patologista hoje ele está dentro de uma equipe multidisciplinar, decidindo não apenas o diagnóstico, mas o melhor tratamento das pacientes. E aqui eu trago alguns dados que são preocupantes, né? Primeiro aqui que vocês veem que a lei dos 30 dias, ela não é respeitada na maioria dos casos, os pacientes têm seu diagnóstico tardiamente. 58% das pacientes diagnosticadas no Sistema Único de Saúde têm seu diagnóstico em fase, em estágios avançados ou doença já metastática disseminada. E um outro dado é que, em 2019, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria justamente vendo essa questão do diagnóstico oncológico no país e apontou que o diagnóstico histopatológico é um dos principais gargalos. Então, logicamente, que é de suma importância toda a discussão de como melhorar o tratamento oncológico, de investimentos que devem ser feitos, mas vale uma regra. Não se constrói uma casa pelo teto. Se constrói por uma base, por um alicerce. E o alicerce é o diagnóstico histopatológico. Não se tem tratamento sem um diagnóstico preciso. Então, é fundamental que um olhar ágil, célere, seja dado para o diagnóstico oncológico no país. Já se passaram basicamente aí o quê? 6 anos e não vemos nada de efetivo que melhorou o diagnóstico oncológico no país. No câncer, cada minuto conta. A rapidez no diagnóstico pode ser a diferença entre a esperança e a perda. Mas eu diria que não apenas a rapidez. Nós estamos tratando aqui de como sermos ágeis no diagnóstico. Mas nós precisamos ser ágeis e precisos. E para que isso ocorra, há necessidade de que laboratórios, de que serviços de patologia sejam de fato acreditados, tenham controle de qualidade para melhor prestar o serviço à população. Porque sem qualidade, a pressa perde o sentido.
Então, é importante a própria Sociedade Brasileira de Patologia ter um programa de acreditação de controle de qualidade, onde, na verdade, tem reconhecimento internacional, e a gente tem, inclusive, discutido isso junto ao Ministério, para que, na verdade, os laboratórios que passem a integrar a rede, eles, de fato, sejam acreditados, né? Logicamente que, quando vocês pensam assim, ou estão olhando aqui para mim e dizendo assim, olha, o que é necessário para se ter um diagnóstico rápido? Eu imagino que você pensa assim, a minha biópsia vai chegar naquele laboratório, tem que ser processado rápido, o médico tem que pegar logo ali para dar uma olhada e ser ágil também, não perder tempo e liberar o resultado de imediato. Vocês precisam entender que esse processo, esse fluxo, começa muito antes da amostra chegar no laboratório. A necessidade da gente ser preciso e ágil começa muito antes da amostra chegar no laboratório. E esse é um grande problema que nós temos no Brasil todo. A qualidade da amostra que a maioria dos laboratórios recebe é uma amostra péssima, onde não se tem cuidados mínimos de requisição do exame, da qualidade da coleta. Isso aqui é um grande problema, que é a fixação da amostra, que é o formol onde essas amostras são colocadas. Aqui é um grande problema, porque muitas vezes a paciente, Thaís, ela passa por todo aquele fluxo, mamografia, coleta da amostra, aí demora para ir para o histopatológico, aí quando chega no histopatológico consegue ter o diagnóstico, mas pela qualidade da amostra a imunistoquímica não funciona e ela volta novamente para a nova coleta. Então são cuidados básicos que isso acontece antes de chegar no laboratório. Situações que envolvem transporte, muitos serviços têm um laboratório de patologia dentro do hospital, mas em muitos locais, na verdade, essa amostra tem que ser transportada. A gente vê muitos municípios desassistidos de um serviço de patologia, então essas amostras demoram para chegar até um serviço, e a gente sabe que esse tempo, que o ideal é que até 72 horas chegue no laboratório, se ultrapassar dessa amostra, pode estar inadequada para vários testes que vão decidir a vida da paciente. Logicamente que tem uma parte dentro do laboratório. Após essa amostra chegar, ser cadastrada, é necessário que esse laboratório ele tenha equipamentos sofisticados, ou modernos, ou atualizados, para que essa amostra seja mais adequadamente processada, para que o patologista tenha uma lâmina adequada para se fazer uma interpretação. Então, a fase analítica é importante que se siga também rigorosamente. E, por fim, a fase pós-analítica, né, que também é importante, que aí vai revisão do laudo, a comunicação, a discussão, enfim, e gerenciamento de prazos para que isso seja respeitado. Então, imagina que, para que isso aconteça, há necessidade de que processos rigorosos ocorram antes de chegar no laboratório, dentro do laboratório, numa fase analítica e pós-analítica. Aqui, para vocês verem a situação real. Né? A paciente fez uma mastectomia e vocês observam que a gente tem aqui uma mama num frasco aqui apertado com 2 dedos de formol. E o patologista vai analisar e não encontra mais tecido viável. Está estragado. Então, o atraso que isso aqui vai acarretar, para a gente estar recortando, para tentar salvar qualquer área que seja possível de fazer uma análise, isso que demora. Isso podia ser evitado antes. E nesse caso em particular, é que não tinha formol, insumo. Então, além da estrutura do laboratório de patologia, de muitos serviços, principalmente serviço público, não ter estrutura suficiente, falta insumo. Falta uma coloração para corar uma lâmina. Né? Então, aqui não tinha formol. Isso aqui é recente, aqui, de 2024. E, logicamente, que quando a gente não tem... Acho que passou aqui. Logicamente que quando a gente tem isso aqui, os outros testes complementares que vão ditar o tratamento da paciente são prejudicados também.
Logicamente que tem um outro problema. A paciente tem um diagnóstico de câncer e existe a necessidade de exames complementares que vão ditar, por exemplo, o tratamento dessa paciente. Existe uma burocracia para a autorização desses exames. Pega bloco de parafina em um hospital, leva para outro que vai ser utilizado. Tudo isso atrasa. Tudo isso atrasa. Né? Isso antes mesmo da intervenção do patologista. É a burocracia até antes de chegar no laboratório. E aqui uma grande questão também. Né? A gente tem problemas que envolvem a estrutura física, equipamentos. A gente tem problemas que envolvem, como falei para vocês, a questão de insumos. A gente tem uma tabela no Sistema Único de Saúde defasada, que não inclui procedimentos. Né? Para vocês terem uma ideia assim, bem por alto. Um transplante de órgão, por exemplo, fígado, é repassado para um hospital, por exemplo, R$70 mil. Esse mais ou menos é um valor que a tabela paga. Durante o ato do transplante, quando pega o fígado e coloca naquele receptor que liga os vasos, se tira um fragmento de biópsia e, naquele momento, é fundamental o patologista esteja ali para ver a viabilidade daquele transplante. Pois bem, enquanto a equipe, por exemplo, de cirurgia fica aí com uns 70%, o patologista vai receber R$100 para fazer essa análise. Um procedimento altamente especializado e decisivo. Então, a questão que envolve a tabela e a remuneração também contribui para que menos profissionais se dediquem, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde e a gente tem atraso, somado à carência desses profissionais. Vejam aqui, a gente só tem 4 mil patologistas no Brasil. O ideal aí é que a gente tivesse uns 20 mil patologistas. Né? E a gente tem algumas regiões extremamente carentes. Vejam a região norte, com 3,6% de patologistas, 150 patologistas na região norte. Né? Então, isso contribui, e um percentual considerável acima de 50 anos. Então, a gente tem problema de que um número considerável de vagas de residência médica estão ficando ociosas anualmente, uma população... Na especialidade, a gente tem uma faixa etária mais elevada e a gente não está tendo a reposição. Então, isso é preocupante. Na verdade, a gente tem buscado diálogo, né, com o Ministério, justamente no sentido da gente tentar encontrar soluções para essa questão, junto à graduação, estímulo para que as pessoas, né, sintam em fazer essa especialidade. Agora, um pouco do que pode vir como solução. Logicamente, as novas tecnologias. Né? Nós sabemos que, uma vez que nós temos a possibilidade de ter um centro de processamento de amostra, por exemplo, lá na região norte, onde tem muito poucos patologistas, o estado do Acre tem 10 patologistas. Então, se há um centro de processamento de amostra, essa amostra é confeccionada, e a gente utiliza um equipamento desse, como um scanner, que torna essa lâmina com a imagem digitalizada, essa imagem pode ser compartilhada, por exemplo, aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, para quem tiver disponível numa rede integrada de diagnóstico e a gente solucionar a carência de profissionais naquela região. Então, eu acredito que a patologia digital e a inteligência artificial possa ser uma solução justamente que traga rapidez e precisão diagnóstica. E, logicamente, tudo isso que a gente está fazendo, né, é importante que a gente comunique, que a gente apresente a especialidade, que a gente coloque nossas dores e que a gente também envolva nessa educação todos os agentes envolvidos. Por fim, finalizo que laboratórios acreditados, fluxos otimizados e tecnologia integrada são fundamentais para garantir diagnósticos rápidos, precisos e que salvam vidas, consolidando o papel do patologista como protagonista no cuidado oncológico moderno. Estou à disposição para questões.
Muito obrigada, doutor Raimundo. Acho que é isso, né? O super desafio da patologia. Vamos seguir aqui, então, na nossa conversa sobre diagnóstico rápido e efetivo, né? E olhar um pouquinho para estratégias municipais também. A Paula dos Santos vai vir aqui contar um pouquinho, né, sobre o trabalho que está sendo feito e o que pode, né, sempre oportunidades aí de melhorias, olhando, né, principalmente aqui o que está sendo feito no município de Goiânia. Por favor, a Paula está por aí? Pronto. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer aí o convite da organização do evento, da Oncoguia, que está sendo muito bom, de excelência mesmo. Agradecer principalmente a Priscila, da organização, que esteve sempre comigo aí nas orientações sobre esse momento. Bem, eu vou falar um pouco, né, desse grande desafio que a Bruna já trouxe um pouquinho, né, em relação ao Estado, mas que isso não é diferente no âmbito municipal, principalmente quando a gente fala da capital, Goiânia. Primeiramente, Goiânia é um polo, né, de referência para todo o estado de Goiás em relação à oncologia. Então, tem uma história e todo o processo de construção que vem de muitos anos, desde a implantação mesmo da rede de atenção oncológica no estado de Goiás. Então, os desafios na regulação do acesso. Eu trago aqui, primeiramente, o percentual de usuários com início de tratamento em até 60 dias, que nós temos esse indicador, que é acompanhado tanto pela regulação como pela questão assistencial, que de janeiro em 2025, nosso percentual foi de 82,22% e fevereiro, 86,67%. Esse é o percentual, né? Nós temos uma legislação que traz a questão dos 60 dias para início de tratamento a partir do diagnóstico, e aí já começa o nosso grande desafio no processo de regulação. Porque esse acesso, né, nós temos um indicador muito positivo, mas, ao mesmo tempo, ele alerta também em como esse acesso se dá. E eu achei muito importante a fala da Thaís, quando ela fala da questão de como que a gente tem que analisar essas filas que nós temos dentro dos sistemas de regulação. São pessoas, são seres humanos que estão aguardando alguma consulta. E como que isso tem acontecido diante de mudanças no processo de regulação que acontece em qualquer âmbito, seja estadual, seja municipal, que acontece nas mudanças das políticas nacionais que trazem um impacto no processo de regulação, a questão do financiamento, como o doutor mesmo mencionou, na questão da patologia, não é diferente para todos os demais procedimentos do SUS, e também o próprio processo de organização da rede assistencial, que muda o tempo todo, até porque nós temos um aumento cada vez, né, maior da incidência do câncer na nossa população, o que vem trazendo um impacto muito significativo na rede assistencial. Quais são essas vagas, onde elas estão e como buscá-las para que todos tenham acesso equânime. Então, esse dado ele é muito bom, mas a gente não pode apenas olhar para ele e entender que, pronto, o trabalho foi feito. Na verdade, o trabalho só começa, porque o processo de tratamento, exames adicionais que o paciente tem, já é também uma dificuldade, muitas vezes, para acesso. Hoje, quais são os serviços atuais na capital? Hospital Araújo Jorge, que é o nosso único CACOM dentro do estado de Goiás, é uma unidade de referência oncológica de muitos anos, a principal referência para todo o estado de Goiás. Apesar da referência dentro do plano de ação da rede de atenção oncológica estadual, as nossas unidades serem referência para a macro centro-oeste e outras macros como a sudeste, a nordeste, nós acabamos recebendo também pacientes de macros não da abrangência devido à falta da rede assistencial em outros âmbitos. A gente vem melhorando um pouco esse cenário com a complementação das unidades estaduais que a Bruna mencionou, que são recentes dentro da rede estadual e que vêm aí auxiliando e apoiando todo o estado na assistência oncológica. A Santa Casa de Misericórdia, daqui de Goiânia, ela também é referência, ela é um UNACOM,
e o Hospital das Clínicas, que também é o UNACOM, cada um com algumas especificidades, como no caso o Hospital das Clínicas, ele tem algumas especificidades da parte de oncohemato, e agora estamos no processo de implantação da radioterapia dentro do Hospital das Clínicas, que a gente prevê aí nos próximos 60 dias de estar funcionando. É importante a gente entender que o Hospital Araújo Jorge, ele é a grande referência para a radioterapia no estado. Nós temos uma pouca abrangência para a radioterapia, essa rede assistencial de radioterapia ainda é muito pequena, e ele é a nossa principal referência hoje para quase todo o estado de Goiás. Então, a complementação da rádio através do Hospital das Clínicas vem a somar, né, e a trazer mais um pouco de assistência e celeridade no acesso da população a esse tratamento. Referência à abrangência, como eu mesmo falei, a nossa principal referência é a Macro Centro-Oeste, né, que aqui já é a grande população, né, do estado de Goiás, mas como há ausência de outros pontos assistenciais nas outras áreas, nós ainda temos pactuações em outras regiões de saúde, macro-regiões, como eu mencionei, região Nordeste, Centro-Sudeste, Sudeste, e, às vezes, até dando apoio à região Centro-Norte, que também é uma referência para a sua própria região. Há uma melhora no processo de acompanhamento, a gente percebe uma ampliação da rede assistencial do estado de Goiás, né, que vem aí conquistando com mais serviços, mas quando a gente compara a incidência da oncologia, né, da questão oncológica no estado, com o que nós possuímos, ainda é muito pouco, né? Se a gente olha até para a referência ministerial dentro da portaria da atenção oncológica, nós poderíamos ter mais de quase 13 UNACONs e nós não conseguimos nem hoje, né, atingir 6 ou 7 unidades. Então, a gente ainda tem que avançar muito. E qual que é um dos desafios para esse processo? Muitas vezes o custo. A gente está falando de um tratamento de alta complexidade que a gente, infelizmente, não consegue implantar em qualquer local pela questão de profissionais, né? De manhã eu vi alguém mencionando a falta dos profissionais fora aqui da capital, da região metropolitana, a dificuldade de acesso, até questões geográficas que o nosso estado de Goiás possui, que dificulta muitas vezes a implantação desses serviços. Quando a gente fala na programação pactuada, na PPI, nós possuímos uma PPI com os 245 municípios, né, aqui do estado de Goiás. Então, acaba que Goiânia ela recebe desde o paciente que já tem um diagnóstico para iniciar o seu tratamento através do nosso CACOM e UNACOM, mas também recebe muitos pacientes para exames que estão ainda em processo de diagnóstico. Então, quando a gente olha para a fila de Goiânia, a gente tem diversidade nessa análise, porque nós temos desde pacientes em processo ainda de hipótese diagnóstica, até pacientes que já possuem o diagnóstico e estão aguardando tratamento. Então, são fluxos bem complexos e, muitas vezes, essa fila ela não está qualificada de forma que você consiga enxergar esse paciente oncológico de uma forma clara. Muitas vezes esse paciente está em filas que não são pertinentes ao seu perfil ou que foram inseridos de uma forma inadequada. Isso é um trabalho muito intenso para a regulação, né? Nós temos a equipe de médicos reguladores que reavaliam muitas solicitações, mas a gente precisa realmente qualificar lá na ponta, desde a atenção primária, como esse processo começa, né? Para que esse paciente realmente seja inserido na fila de forma adequada. Regulação do acesso, regulação da vaga, né? A própria portaria ministerial, que traz a política de regulação nacional, ela traz muito bem o que é essa diferença, né? Você não regula somente para pôr numa vaga, né? Então, muitas vezes, aquela situação que a gente ouve, às vezes, de algum profissional, eu já encaminhei o paciente. Você não solucionou nada para ele, você permitiu que ele fosse direcionado para um outro tipo de serviço. Mas isso não significa que ele vai ser atendido, acolhido, e como se dará esse processo de atendimento. Então, a gente tem que pensar muito bem no que nós estamos regulando. Uma questão é ter a vaga, você dar essa vaga. Mas e como é o acesso desse paciente? Como é o processo de acompanhamento deste paciente
mesmo estando em uma fila de regulação. A gente não pode só olhar para aquela fila e ver um número e realmente olhar e falar, ai, é uma fila muito grande, é uma fila muito pequena, e quando é muito pequena, ai, está ótimo. Não é assim que deve se avaliar. Deve-se avaliar a complexidade desse paciente, o direcionamento desse paciente e de que forma a regulação tem priorizado esses casos. Também a Thaís mencionou a questão de você trazer prioridades condizentes com o perfil e a necessidade daquele paciente e também que ele tenha o acesso ao serviço adequado. E esse processo ele tem que começar desde a atenção primária, porque é lá que esse encaminhamento vai começar. Se esse profissional faz de uma forma ou inadequada, incompleta, isso vai trazer todo um prejuízo no itinerário terapêutico desse paciente. Então, a regulação da vaga, ela acompanha a disponibilidade de leito, de consulta e garante a transferência adequada de pacientes entre os diferentes níveis de atenção. E a regulação do acesso, ela controla a demanda por serviços, prioriza o atendimento com mais risco e gravidade e acompanha a fila de espera. Um ponto interessante da gente sempre analisar, quando nós analisamos o acesso, nós temos que analisar conjuntamente a nossa rede assistencial. Então, eu posso ter vários pacientes em uma fila, eu posso ter várias complexidades em uma mesma fila e eu tenho que entender quais são os serviços que podem atender aquela demanda. Por isso, o processo de regulação ele tem que estar muito alinhado e muito bem casado com a rede assistencial, porque sempre eu vou ter a fila, ela nunca acaba, ela se alimenta o tempo todo, e eu nunca vou ter o serviço que vai dar conta. Eu nunca vou ter uma demanda finita, né? Ela sempre vai ter uma infinidade de necessidades. Hoje é uma questão, hoje é um tipo de câncer, depois é outro. Então, nós temos que olhar para a rede assistencial como um todo. E é onde eu percebo que a gente já tem olhado de forma diferente na rede assistencial do Estado de Goiás. A gente tem olhado de uma forma ampliada e não apenas concentrada, onde a gente não consegue trazer o acesso à maior parte da população. Essa é a fila de Goiânia, né? Dentro do sistema de Goiânia, nós temos um sistema próprio de regulação, né, através da nossa própria intranet, que essa regulação é realizada. E todo o processo de regulação de pacientes ele se inicia pela consulta, né? Então, nós temos mais de 10 subespecialidades na área de oncologia, onde os municípios, né, que são pactuados e estão na abrangência de Goiânia, inserem o seu pedido pelo sistema da intranet e depois fazem toda a tramitação de documentos para que haja uma pré-autorização daquele cadastro pela nossa equipe de regulação, tanto médicos quanto administrativo. Havendo a aprovação, esse paciente vai ser priorizado, no caso da oncologia, tem os critérios de priorização e esse paciente vai para a fila. Hoje, qual é o nosso principal gargalo se eu olho esta fila voltada para a consulta? O paciente que já tem diagnóstico e já vai para a sua primeira consulta. A oncologia cutânea. Por que nós temos um total de pacientes tão maior nesta oncologia? Pela falta de servidores, pela falta de serviços. Hoje, nós temos pouquíssimas agendas para oncologia cutânea. A grande parte dela é a dermatologia geral, que não atende esses casos. Então, acaba que nós temos pouquíssimos prestadores. Hoje, o nosso grande prestador dessa área é o Araújo Jorge e também a Santa Casa, mas a gente precisa ampliar muito e com muita urgência essa rede assistencial para esse tipo de câncer. Estamos tendo alguns sucessos, até porque, recentemente, nós estamos revisando alguns convênios, né, com esses hospitais dentro do município, e nós já estamos aumentando essa grade de referência para que a gente tenha uma possibilidade de mais acesso para esses pacientes. A gente está revisando recentemente o próprio convênio com o Hospital das Clínicas, onde a gente tem aumentado as metas de contrato, principalmente dessa área, para que a gente possa lidar com essa demanda que é muito significativa. Pensando nesse tipo de câncer, é um câncer que tem uma agressividade muito rápida,
rápida, né, e uma incidência muito grande na nossa população, dado, né, o calor, o sol, exposição ao sol. A gente tem aqui em Goiás grande parte do ano com uma incidência de sol muito intensa, né, com muitos trabalhadores que atuam, né, no ambiente externo. Então, a gente tem uma incidência muito grande e essa é uma fila que nos preocupa muito e que a gente tem tomado as providências de aumentar a rede assistencial para esse tipo de câncer. Em relação aos demais, o quantitativo ele é bem pequeno, em torno de 3% a 2% desse total de 1.858 pacientes, porque, como eu bem coloquei, esse paciente é um paciente que entrou no sistema, essa consulta sai muito rápida, até por conta dos critérios colocados e porque a gente tem 3 grandes prestadores que desenvolvem um trabalho muito importante dentro da rede assistencial oncológica aqui no estado e também na região metropolitana. Então, a gente acaba tendo um dado, foi retirado, esse dado foi na terça-feira, de 1.858 pacientes na fila da subespecialidade de oncologia dentro do município de Goiânia. Lembrando que nós atendemos, né, quase todos os municípios aqui do estado de Goiás. É um dado que, olhando, parece ok, né? Estamos indo bem, mas a gente não pode olhar só para isso. A gente tem que olhar como que é o itinerário desse paciente após entrar na consulta. Porque ele vai ter acesso a essa consulta. E depois? Como são os exames adicionais? Como é o acesso à quimioterapia, radioterapia e a todo o tratamento que esse paciente precisa? Porque o que a gente tem hoje é um sistema muito fragmentado. O paciente entra numa fila, resolve, mas entra em outra fila, que entra em outra fila, que entra em outra fila. E isso acaba fragmentando o tratamento desse paciente e a angústia por ter o seu tratamento adequado. Por isso, quando o Ministério traz a PEMAE, ele traz com o olhar de linha de cuidado, né, com esse olhar de continuidade do cuidado através da OCI. Está ainda o projeto só em diagnóstico, mas eu acho que daqui a pouco vamos pensar em tratamento e além, porque é uma nova forma de fazer saúde. A gente tem que pensar estrategicamente em processos de linha de cuidado e não mais fragmentar, porque esse paciente tem acesso, mas é a continuidade disso. Como se dá? A gente sabe como é complexo esse processo de acesso, muitas vezes, a uma quimioterapia ou até exames adicionais de alta complexidade que, muitas vezes, esse paciente vai precisar. Então, os entraves e desafios da rede, né? O fluxo e o itinerário do paciente. Essa é uma questão que a gente tem revisado muito dentro do complexo regulador municipal, revisão de fluxos e protocolos. Nós estamos com uma equipe revendo todos os protocolos de acesso, porque nós observamos que isso tem que ser atualizado de forma constante e muito dinâmica devido às mudanças que a gente tem na rede. Sabemos que Goiânia teve muitas perdas de prestadores nos últimos anos, estamos recuperando toda essa rede assistencial de Goiânia que nós temos. E uma das questões que nós tivemos como prioridade, inclusive, foi a implantação do PEMAE já na capital. Ela já está acontecendo. Nós fizemos a implantação, inclusive, na semana passada, com a presença aqui do Ministério da Saúde, onde nós já iniciamos várias linhas de cuidados, já estamos executando, e uma delas é a da oncologia. Nós vamos fazer a parte de linha de cuidado das oncologias através das nossas maternidades, que possuem ambulatórios de mastologia. Então, a gente vai usar uma unidade de gestão própria para que a gente faça todo o processo diagnóstico e acelere o acesso desse paciente ao tratamento. Rastreio adequado em tempo oportuno, né? A gente fala ali de pacientes que já estão com diagnóstico, porém, até ele chegar no diagnóstico, ele percorreu um caminho muito grande, muitas vezes levando a uma gravidade do seu quadro, porque muitas vezes todo aquele processo de prevenção e rastreio que deveria acontecer, ele não acontece de maneira efetiva. E muitas vezes esse rastreio inadequado, ele gera muitas vezes essa fila desqualificada. Uma fila com pacientes que não precisariam estar naquela fila e pacientes que deveriam estar e não estão. Então, o rastreio é um processo muito importante no processo de cuidado. O aumento da demanda, o custo do tratamento, a atualização e reorganização da rede de atenção oncológica, e nós temos nesse bojo todo da regulação uma grande questão que são as judicializações. Né? As judicializações são um grande gargalo para nós no processo de regulação. Né? A judicialização, através de uma medida judicial, um paciente acaba
entrando na frente de outros pacientes. É um direito, sim, e isso acontece por uma desorganização da nossa rede assistencial. Só que hoje o número de judicializações que nós temos, principalmente para a oncologia, acaba interferindo muito no nosso processo de regulação de filas e de acesso. Estratégias, como eu falei, no município de Goiânia, nós implementamos o programa Mais Especialistas, já estamos executando, e a linha de oncologia foi uma das linhas que nós aderimos. Oferta de exames de forma articulada à rede assistencial. Então, como o próprio doutor disse, não adianta eu colocar toda uma rede hospitalar se você não tem o exame básico que vai levar ao possível diagnóstico daquela paciente. Você tem que pensar em toda a linha de cuidado que esse paciente tem que ter acesso para que ele possa chegar ao tratamento adequado. Melhoria do processo de rastreio. É um processo muito focado para determinados cânceres, mas que traz um resultado muito significativo no processo de atendimento precoce, mais resolutivo, para casos como câncer de mama, próstata e outros. Ações de prevenção e aumentar a capacidade de resolução da rede com perfil pertinente à demanda. A gente sabe que a abertura de serviços é sempre muito bem-vinda, mas nós sempre temos que refletir sobre a coerência daquilo que a gente está trabalhando para abrir com a nossa real necessidade. Então, você abrir unidades de alta complexidade, sempre com uma análise técnica da sua demanda e da sua necessidade, como é o que já tem sido feito aqui no Estado como um todo. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Bem, vamos então ouvir fechar aqui, né, a nossa mesa sobre diagnóstico, as explanações aqui, nossas aulas, ouvindo então um case que foi muito comentado, citado aqui na nossa parte da manhã, que é como está acontecendo realmente o diagnóstico que a gente está conseguindo, né, realizar aqui no estado de Goiás, que é em relação ao diagnóstico genético, né, com os testes genéticos sendo disponibilizados aí para pacientes, trazendo como um case o que pode ser expandido aí pelo país. Então, estou aqui com a doutora Rosemar, que vai contar um pouquinho do que está sendo feito aqui no estado para a gente. Seja bem-vinda. E o pointer. Obrigada. Vamos trazer alguns pontos positivos, né? Diante de tantas dificuldades que foram apontadas. Você vai voltar para Brasília feliz com o que a gente está fazendo aqui, viu, Thaís? Falar no Ministério para todo mundo e pedir apoio para a gente fazer mais. Tá? Saber que Goiás, então, não é só uma central de produção de piqui, né? A gente tem muita coisa boa que acontece aqui. Vou tomar cuidado para não cair do palco, porque o povo cai muito do palco aqui em Goiás, então vou ficar esperta. Esse é o Goiás Tudo Rosa. É um projeto que teve início por uma parceria da universidade. Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Estadual de Saúde. O nosso ponto inicial era dar acesso ao painel genético para câncer de mama e ovário herdado, uma vez que Goiás é um dos estados que tem essa lei estadual, são 5 estados no Brasil. Então, a ideia inicial era oportunizar o diagnóstico de uma doença herdada, o risco aumentado para câncer de mama e ovário herdado, diante de uma lei que já existia. Então, essa foi a nossa ideia inicial. Nós tivemos um momento, só para a gente contar a linha do tempo, um momento onde nós reunimos todos os centros que tratam câncer de mama aqui no nosso estado. Esse momento ele foi extremamente oportuno para que a gente pudesse entender que nós tínhamos uma capacidade de produção ou de dar acesso ao painel genético, como é que isso podia ser articulado, como é que isso poderia ser desenvolvido. Disso saiu um grupo de trabalho. O grupo de trabalho é muito importante que seja grande, né? Porque quando tem muita gente conversando, tudo resolve, não é? Nosso grupo de trabalho de 3 pessoas, né? A gente, através da nossa reitora, professora Angelita, levamos essa possibilidade de fazer o painel genético, uma vez que a universidade tinha estrutura física, até o secretário estadual de saúde, que na época era o doutor Racível. Então, a reitora foi com a gente até a secretaria, e foi esse contrato de parceria foi assinado, então, pelo nosso governador, Ronaldo Caiado, em outubro de 2023. Contrato onde o Estado assumiria o custo da compra do kit e a universidade seria responsável para o desenvolvimento, para a realização do painel genético, painel esse que é
realizado sob a coordenação da professora Elisângela, da UFG. Só que, quando nós fomos conversar com o professor, com o doutor Sérgio, ele falou assim, olha, só fazer painel genético é pouco, a gente pode fazer mais para tentar melhorar a jornada da paciente oncológica mamária no nosso estado. E foi aí, então, que nós conversamos que seria possível, além do painel genético, tentar atuar também na capacitação da atenção primária, ampliar nossa rede de biópsia, conectar a atenção primária com a atenção especializada de uma forma mais rápida, para que esse paciente andasse de uma forma mais célere, e também avaliar o microcusteio. Quanto que isso, um projeto como esse, o Goiás Todo Rosa, custa para os nossos cofres públicos. A gente começa, então, a atenção primária. Nós começamos a desenvolver esse projeto fazendo com que a informação sobre câncer de mama fosse até os rincões do nosso estado. A gente sai daqui e vai presencialmente até os centros de atenção primária falar de câncer de mama para médico, enfermeiro e agente comunitário. Isso é extremamente importante, porque, como a Paula falou, você encaminhar um paciente, você não está resolvendo um problema, né? Você está criando um outro problema. E, muitas vezes, esses encaminhamentos são feitos em decorrência do não conhecimento sobre câncer de mama que aquele profissional que está na atenção primária tem. Então, fizemos esse trabalho, estamos fazendo esse trabalho de capacitação da atenção primária. Aqui, a gente, numa van, eu não sabia que a gente não sentava no fundo da van. A hora que eu entrei a primeira vez, eu sentei no fundo, é o lugar que dá mais bacada, né? Eu vi que ninguém da secretaria sentava no fundo, só eu fui para o fundo, e depois disso, nunca mais sentei no fundo da van. Mas essa, então, é a gente andando para Goiás fazendo capacitação primária. Quando a gente faz a capacitação primária, a gente distribui também esse modelo didático Mama Amiga. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é extremamente importante, ele facilita a orientação com relação ao toque da mama. Hoje, nós já capacitamos metade do nosso estado em termos de atenção primária. A ideia é que ainda, em 2025, a gente termine a capacitação da atenção primária de todo o estado. Todo esse material está dentro do site da Secretaria Estadual de Saúde. Todo esse histórico. E, além disso, nós temos 29 vídeos gravados com uma linguagem médica e uma linguagem para o agente comunitário de saúde. Vídeos curtos, passando a mensagem para que aquele profissional que está na ponta ele tenha acesso a tudo. Tudo, Thaís. Fator de risco, mamografia, BIRADS, como é que trata câncer de mama, uma abordagem rápida com relação à abordagem cirúrgica, tratamento sistêmico. Então, é um curso, na verdade, sobre mama que a gente tem dentro do site da Secretaria. Então, quando a gente termina a capacitação, a gente informa esses profissionais da ponta que ele pode, no site da Secretaria, ter acesso a todo esse material didático. Além dessa capacitação da atenção primária, fomos também até as nossas policlínicas, onde está o nosso mastologista, onde está o nosso oncologista, para que ele pudesse ser orientado com relação a como solicitar o painel genético, que é o que caracteriza um risco aumentado para câncer de mama e ovário herdado. Então, além do momento na capacitação da atenção primária, também fazendo essa orientação para os nossos mastologistas e oncologistas, uma vez que a lei estadual em Goiás permite que o masto também faça a solicitação para painel de câncer de mama e ovário herdado. Na sequência, e aqui chamo a atenção da importância do que o presidente da Sociedade de Patologia falou. Não adianta a gente organizar todo esse fluxo se eu não tenho uma biópsia bem feita, né? Se eu não tenho uma biópsia realizada de uma forma adequada. Então, um outro passo que nós demos foi um evento chamado Step by Step, onde nós conseguimos colocar, Thaís, 95% dos profissionais que fazem biópsia por agulha no estado de Goiás em uma sala. E lá, nesse evento, nós conversamos com eles da importância do que eles faziam, do como eles devem tratar esse material que eles escolhem. Levamos também um patologista, um oncologista e um mastologista, para que esse profissional entenda que, quando ele colhe o material, isso vai ter repercussão no resultado anatomopatológico e vai ter repercussão na estratégia terapêutica que vai ser realizada. Foi um momento extremamente interessante. 95% dos colegas que fazem biópsia por agulha no estado, SUS, estavam conosco nesse evento.
Nesse momento, a gente consegue, então, mapear todos os patologistas do nosso estado, isso é extremamente importante, para criar essa linha de comunicação. Além disso, ainda com foco na biópsia, agora, em maio, na última quinta-feira, nós tivemos um evento com participação do nosso presidente, que estava falando agora aqui conosco, né? Dr. Raimundo, presidente da patologia, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, e conseguimos levar 90% dos patologistas de Goiás para esse evento em Brasília, para que eles pudessem entender, porque nem todo patologista tem a sua vida dedicada às doenças mamárias, para que ele pudesse entender a importância dele em todo esse processo. Então, a gente está atuando na capacitação da atenção primária, nos colegas mastologistas e oncologistas, nos colegas que fazem biópsia e nos colegas que dão o resultado dessa biópsia. Está orgulhosa, Thaís? Está orgulhosa da gente? Tá bom. E esse é o desafio que a gente tem da linha rosa, que é essa conexão. E aí a gente precisa muito da Paula, precisa muito da Bruna, que são as pessoas que estão na linha de frente da regulação para a gente fazer essa conexão. Esses são os nossos resultados. Nós temos hoje em Goiás 308 pessoas, ou pacientes ou familiares, que tiveram seus sangues coletados e que nós temos o resultado desse painel genético. Aqui os genes que nós identificamos, maior prevalência de BRCA1. Aqui tem muito TP53, porque tem familiar também. Nem todo mundo aqui é de doença. 30% de positividade nessa amostra colhida. Então, são resultados. É o primeiro estado no Brasil que sai do papel e que vai efetivamente para execução de acesso ao painel genético no Brasil. Goiás é o primeiro estado que consegue fazer com que isso seja real. E o que é muito importante que se entenda que nós não estamos só ofertando o painel genético, mas todo o fluxo de cuidado dessa paciente está estabelecido, desde a detecção até a mastectomia profilática ou a oforectomia profilática. E, finalmente, nós estamos agora com uma avaliação de microcusteio, quanto que isso custa para os cofres públicos. Isso foi via um projeto de pesquisa, porque só assim a gente teria acesso a essas informações do Estado. Ele foi aprovado, esse projeto de pesquisa. Conseguimos uma verba com a indústria para a realização, então agora a gente vai saber quanto que tudo isso que nós estamos fazendo gera de custo para o Estado de Goiás. Os desdobramentos, apresentamos tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui no CONAS. Isso foi levado também para o Ministério da Saúde como uma possibilidade do que nós estamos fazendo aqui ser replicado em termos de Brasil. Foi desenvolvido um estudo de custo-efetividade. Esse estudo foi desenvolvido pelo Henrique Couto, que é de Minas, e por mim. Conseguimos mostrar, Thaís, no papel, que é custo-efetivo fazer painel genético para câncer de mama e ovário herdado. Isso foi demonstrado através desse estudo, estimativa de custo, e foi apresentado para o nosso doutor José Barreto. Então, foi entregue a ele. E, além disso, nós submetemos isso à Conitec. Então, já foi submetido à Conitec a possibilidade de que esse painel saia de Goiás e seja replicado para todo o Brasil, e a gente conta com o apoio de vocês nisso. E contamos com o apoio também, Lu. E paro aqui para agradecer e parabenizar. Você é uma pessoa que faz a diferença na oncologia nacional. Em nome do doutor Tufi, presidente da Brasileira, agradeço a oportunidade, parabenizo e contamos com você e com a Oncoguia nesse grande passo para que a gente possa realmente oportunizar para uma brasileira, independente dela ter dinheiro para pagar um painel ou não, em todo o Brasil, e não só em Goiás, o acesso ao painel de câncer de mama e ovário herdado. A gente espera que em alguns dias saia uma consulta pública e a gente conta com a Oncoguia apoiando, assim como reverberou tão bem na mamografia, que reverbere aqui também. Custo-efetividade, mostramos que é custo-efetivo. O que nós fazemos tem apoio de todas as instituições linkadas à mama. Tivemos apoio da indústria farmacêutica. Algumas dessas
até o ano passado, outras estamos negociando, e estamos com um namoro, quase um casamento, né, Mari? Vai sair casamento, não vai, Mari? Estamos namorando, mas eu tenho certeza que vai sair casamento, né? Com tanta música sertaneja, tocando os corações dos goianos, vai tocar o seu também. E o Instituto Natura Avon, com certeza estará conosco também no Goiás Tudo Rosa, porque sabemos da relevância dessa instituição e que eles têm dinheiro também, né, para ajudar a gente aqui. Eu acho que era isso, um pouquinho do que a gente está fazendo. Contamos com o apoio do Ministério, contamos com o apoio de todas as instituições para que a gente continue caminhando e tentando fazer a diferença para as pacientes no nosso estado e no Brasil. Obrigada. Muito obrigada, doutora Rosemar. Acho que é isso, né? Conhecendo um pouquinho de que dá para fazer, né? Se todo mundo juntar ali, der as mãos, de fato, dá para sair do papel e fazer muita coisa bacana. Gente, acho que tivemos grandes aulas aqui, né? Muito tema bom e importante para a gente comentar, para vocês verem o quanto que realmente, né, é difícil e é complexo a questão do diagnóstico precoce. Cada um aqui foi trazendo um ponto que complementa de alguma forma, né, esse tema. Então, o desafio, tem bastante desafio, tem bastante coisa para ser feita, mas tem vários caminhos aqui também que foram sendo apresentados, né? Vou fazer uma rodada aqui, então, com todo mundo, para a gente poder complementar um pouquinho, enriquecer aqui a nossa mesa. E aí, Thaís, começando aqui por você, né, que começou aqui, que abriu o nosso debate, você apresentou, né, bastante ali o programa Mais Acesso a Especialistas, né, que é uma super pauta que o Ministério da Saúde vem trazendo, né, como realmente uma aposta para conseguir resolver e pelo menos melhorar, né, esse acesso ali para esses pacientes chegarem, né, com um diagnóstico mais rápido, para aí sim poder começar o tratamento, enfim. E está sendo muito bacana porque, né, com o nosso Fórum Itinerante, a gente começou em dezembro do ano passado, né, com uma edição no Nordeste, fizemos agora em fevereiro desse ano uma edição no Norte, agora em maio, né, então Centro-Oeste. E a gente está podendo acompanhar também a implementação do programa, né? Cada edição que a gente está passando, a gente está vendo um pouquinho ali esse avanço. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre o momento que a gente está hoje do programa. Você falou ali, né, que está tendo uma reprogramação com alguns estados. O que isso significa? Em que pé que está agora, né? Obrigada. Primeiro, assim, dizer da alegria de participar dessa mesa, assim, uma mesa de peso. E que bom, assim, termos essa oportunidade de nos conhecermos e de nos aproximarmos. Fiquei muito feliz de ouvi-los. E, doutora Rosemar, captei vossa mensagem, está aqui. Bom, com relação ao programa, no final do ano passado, nós tivemos duas mudanças no caminhar, né, das programações. A primeira delas foram as mudanças de 3 OCIs, todas da oncologia, né? Então, nós suprimimos uma primeira OCI de próstata que dizia respeito à avaliação diagnóstica. Essa foi uma demanda a partir de discussões com os territórios e também num debate com a atenção primária de que a avaliação diagnóstica de próstata poderia ficar a cargo da atenção primária, e nós prontamente colocamos isso como uma questão que poderia ser ajustada, né? E a segunda questão é porque a gente brinca, né, internamente. A ideia do programa, né, é quase como se fosse correr com um fusquinha uma corrida de Fórmula 1, né? Porque o programa ele é grandioso, assim, ele repensa o modelo, né? Ele tem o centro na pessoa, no cuidado, e de como pensar o sistema e as redes de uma forma mais dinâmica, mais inteligente, mais colaborativa, enfim. Mas os nossos sistemas de informação e toda a nossa estrutura, né, em certa medida, dentro do SUS, ela ainda carece de muitos aperfeiçoamentos, né? E considerando o sistema de informação, todos nós sabemos que CIA e CIH, que são os sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, eles são muito obsoletos. E aí, pensando nisso, né, nós tivemos que desmembrar as OCIs de mama e de colo do útero para permitir que elas pudessem ser registradas no sistema. Então, nós tivemos essas 3 mudanças por essas razões,
E, além disso, ficou estabelecido, após, né, o diálogo e a pactuação com o CONAS e CONASEMS, o teto orçamentário para cada estado relacionados ao programa para o ano de 2025. Então, considerando isso, os estados estão numa fase, né, de reprogramação para as novas OCIs e também para adequar o seu teto, né? Muitos fizeram uma proposta de plano com teto, né, com valor proposto acima do que estaria previsto, mas muitos também muito abaixo. Então, é uma possibilidade de poderem se debruçar e ampliar um pouco esse escopo de OCIs que eles poderiam estar realizando. Mas o fato de estarmos na reprogramação não impede que se comece, né? Então, tanto que já temos, né, muitas OCIs sendo executadas e os pedidos também registrados no CISREG. Então, esse movimento ele anda em paralelo. E a proposta é que a gente possa ter esse plano de ação bastante dinâmico e que, a cada 3 meses, os estados possam reprogramar, novas OCIs vão ser implementadas. Então, existe um plano, né, de que a gente atinja os 10 cânceres mais prevalentes no formato de OCI. Por enquanto, a gente está trabalhando somente com 5. E, além disso, a próxima OCI que já vai ser lançada vai ser a OCI de ginecologia para sangramento uterino anormal e endometriose. E só para concluir, até dialogando um pouco, né, com o Dr. Raimundo, nessa nova etapa do programa, a ideia é que a gente possa incrementalmente trazer aperfeiçoamentos. A gente tem feito uma discussão, e aí eu não sei, doutor Raimundo, em que medida o senhor tem participado, porque outras áreas, né, estão envolvidas com essas discussões, mas de tentar incorporar também a telepatologia para que a gente possa, de fato, além das medidas com o MEC e a parte, né, de formação profissional, mas para que a gente possa, de fato, otimizar, então, esse recurso da patologia, que é central, né, para o caso dos casos da oncologia. Muito bom, obrigada. E aí, pensando um pouquinho, né, só, né, discutindo um pouco do que você trouxe na sua apresentação, você destacou aqui os dados do Centro-Oeste, né, das OCIs. E ali, se eu não me engano, tinha um destaque bastante grande para câncer de próstata, né? Bruna, não sei se você sabe comentar um pouquinho sobre esse ponto. Me chamou a atenção que realmente tem um número alto ali de OCIs de câncer de próstata programado aqui para o Estado, né? Não sei se tem algum destaque especial, algum, não incentivo, né, mas uma ação específica sendo implementada para câncer de próstata. Você pode comentar um pouquinho para a gente? A gente tem, assim, não especificamente para câncer de próstata, mas nós estamos estruturando toda a rede de OCIs dentro do Estado, nas referências àquelas que eu apresentei para vocês. Então, hoje nós não temos a Paula apresentou a fila de espera de Goiânia de consulta especializada em oncologia geral, mas a fila de espera do Estado no sistema SIGO, que é o sistema que nós utilizamos, o Sistema Estadual de Regulação, a nossa fila está em 41 solicitações. Então, a média de espera é aquela que eu falei para CA de próstata, ela não demora muito. A gente tem, além do HGG, que eu falei que oferta essa especialidade específica, não é perfil oncológico, o hospital como um todo, é um hospital geral, mas ele oferta nessa especialidade o acesso ao tratamento, ao diagnóstico, forte suspeita, vai para a unidade também, a gente tem um acesso muito rápido sobre isso, dentro dessa especialidade. Então, a gente busca fortalecer as OCIs de oncologia como um todo nas unidades que a gente tem. O nosso foco maior hoje tem sido no Goiás Todo Rosa, por meio das ações do Goiás Todo Rosa, mas buscando fortalecer as OCIs como um todo. Hoje a gente vai pegar a nossa fila dessas solicitações que temos de 41, converter, porque hoje elas não estão ainda em OCI. Da rede estadual, essa fila representa a demanda dos municípios de fila, do que eles têm nos municípios, que nem sempre chega para a gente, como Paula bem colocou. Goiânia é a Fortaleza, hoje, que a gente tem em oncologia no estado de Goiás, né? O município, a capital é a Fortaleza. Então, muito dessas solicitações, elas vão direto para lá, a gente vê pela discrepância que a gente tem da fila de espera. Mas as ações, elas estão neste sentido de fortalecer o acesso, por meio das OCIs, ao tratamento de oncologia como um todo. Uma vez que a nossa fila para a próstata, hoje, ela não está de grande destaque na rede estadual.
Tá, entendi. E aí, aproveitando um pouco, né, esse dado, porque me chama muita atenção, né, quando você coloca aqui, o quanto que vocês estão conseguindo realmente que essa fila seja ágil, né, de alguma forma. E aí, fiquei pensando muito aqui, né, até porque quando a gente estava preparando aqui, estudando um pouco, né, os casos e os números aqui, a Thaís comentou um pouquinho das dificuldades dos sistemas de informação também, né, a gente sabe que a gente tem ali os sistemas, os dados que tem do DataSUS, a gente sabe o quanto é difícil conseguir, muitas vezes a gente faz estimativas ali com base no que a gente conhece, né? Mais um dado que chama muita atenção aqui no estado é a questão do estadiamento avançado no momento diagnóstico, né? A gente tem, se eu não me engano, mais de 75% dos casos em estágios A3 e 4, né? Muitas vezes já chegando metastático no momento do diagnóstico, mas você tem uma fila super ágil, né? Não sei se você, e também acho que já trazendo a Paula aqui para comentar, porque é isso, né? São desafios, tem capacitação de equipe, né? Tem várias coisas que permeiam também, né? E fazem com que esse número chegue alto, né? Você pode comentar um pouquinho? No mês passado, nós até tivemos uma reunião, né, doutora Rosemar? E é uma preocupação grande da doutora Rosemar, porque a paciente, falando em câncer de mama, a paciente chega para ela já no estado muito avançado. E isso chama muito a atenção dela, provoca muito ela a provocar muita gente. Então, ela veio para a gente, olha, isso está errado, a gente precisa de ver realmente o que está acontecendo. E aí, as ações implementadas no contexto do Goiás Todo Rosa pela doutora Rosemar e equipe, elas estão sendo bastante efetivas de capacitar ali o profissional para poder fazer esse rastreamento mais precoce, para poder identificar melhor essa forte suspeita, para não chegar para a doutora Rosemar, como tem chegado hoje, que já está em um estágio muito avançado, de pouca intervenção, às vezes sem nenhuma intervenção. Então, o que a gente tem feito é realmente capacitar o profissional lá da ponta para que ele consiga identificar isso. Como ela falou, metade da atenção primária do estado já foi capacitada, a gente tende a capacitar os demais profissionais em um curto período para a gente poder atingir mesmo ali onde que está o contato direto com o paciente. E aí, acho que expandir, não só para o profissional médico, mas para o agente comunitário de saúde, que também está ali em contato com o paciente, que tem contato com a família, sabe mais ou menos o que acontece dentro daquela casa. Então, o painel genético ele vem aí como um rastreamento importante também da gente garantir o acesso a essa mulher, né? Falando de câncer de mama e ovário, garantir o acesso a essa mulher a um rastreamento mais precoce, e aí são ações mesmo de capacitação, de requalificação. Como a Paula bem pontuou, a gente tem um problema hoje da fila de espera, que às vezes o paciente está numa fila que ele não deveria, por conta da informação que foi inserida no sistema que não tem uma qualidade mais precisa, e o próprio profissional regulador tem dificuldade em avaliar aquela solicitação, né? E direcionar corretamente aquele paciente, aquela paciente para uma fila mais adequada, que vai otimizar o acesso àquele que ele precisa. Então, acho que são um conjunto de ações mesmo que a gente precisa intervir, mas que cada vez mais eu acho que fortalecendo a atenção primária, a gente tendo um olhar para uma atenção primária forte hoje no estado de Goiás, a gente vai conseguir tendo impactos nos níveis mais complexos que a gente tem dentro da rede. Perfeito. Acho que Paulo quer comentar também? Quero só complementar o que a Bruna trouxe. Eu enxergo que essa situação que os pacientes chegam, ela vem muito em decorrência da nossa ineficiência no processo diagnóstico. A gente tem pouquíssimos acessos, muitas vezes, para pacientes em exames básicos, às vezes nem os exames de maior complexidade. Então, a gente vê em vários municípios uma dificuldade muito grande em acessos como hemogramas, exames que são o básico ali para que ele possa entrar num processo de cuidado e que não existe. E muitas vezes isso também feito de uma forma, infelizmente, desqualificada, né? Então, quando a gente olha em alguns municípios questões do citopatológico, né, a gente vê amostras que, como o doutor mesmo trouxe, ficam guardadas por meses porque não tem um prestador, né? Porque o município ela não tem um executante. Goiânia recebe, inclusive, referência para esses exames básicos de diversos municípios. Então, você pensar numa amostra, numa mulher que vai vir lá de 200, 300, 400 quilômetros para fazer um exame que é algo tão simples, e isso vai demandar tempo. A gente tem uma taxa de absenteísmo para esses exames enorme, porque ela vai pensar, eu vou viajar 400 quilômetros para fazer um exame tão básico. E muitas vezes é porque a nossa rede ela ainda é muito ineficiente no processo básico diagnóstico. E a gente sabe, no caso Goiânia, o nosso CACOM e o UNACONS recebem pacientes já com diagnóstico fechado.
E a gente sabe que o processo até chegar a esse diagnóstico é que tem sido muito longo, por exames ineficientes. A gente tem conhecimento de, às vezes, laboratórios que recebem amostras inadequadas. Quando chega o resultado, a paciente nem consegue saber que resultado é aquele. Então, a gente tem uma ineficiência muito grande no processo diagnóstico da oncologia. E eu acho que é aonde a gente tem que começar a ter um olhar, né? Pensando em programas do próprio Ministério da Saúde, né, Thaís? Quando a gente olha questões de custeio para exames, nenhum laboratório quer, né? A gente tem as portarias para as questões dos grandes laboratórios, né, que devem ser cadastrados dentro dos programas específicos para questões de oncologia, que muitas vezes o laboratório não consegue nem atingir o número de amostra que a portaria pede. E a gente não consegue aderir à portaria. E aí a gente começa, né, porque o Ministério sempre coloca, e nós entendemos, quanto mais um laboratório faz, melhor ele é naquela especialidade. Porém, para você ter um laboratório de uma dimensão como é colocada em municípios do interior de Goiás, que tem pouquíssimos habitantes, ele não vai ter. Então, a capital acaba que absorve muito dessa demanda e isso gera esses gargalos, que é onde eu vejo que o paciente já chega nos nossos UNACONs e CACONs num estágio muito avançado do câncer. Isso gera mais custos, mais sofrimento, né? E algo mais ainda impactante para aquela família. Então, acho que a gente tem que realmente rever todo esse processo diagnóstico mesmo da oncologia. Porque quando a gente pensa no tratamento em si, Goiás, né, a Bruna mostrou, nós mostramos, tem colocado esse empenho em unidades de assistência. Mas e o que teria que vir antes, que às vezes a gente não consegue? Não, perfeito. E aí, doutor Raimundo, né, você falou muito aqui sobre como está faltando patologista, inclusive, né? E tem um esforço super grande da SBP, né, da sociedade, em olhar para isso, né, em buscar como que a gente pode formar mais profissionais com uma formação de qualidade também. Thaís está trazendo agora, né, essa possibilidade que o Ministério está comentando, e você também trouxe ali um pouquinho na sua apresentação, né, em relação à telepatologia, que pode ser uma opção, inclusive, né, para ajudar a gente a resolver talvez um pouquinho desse problema. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que o momento que a gente vive, eu acho que na medicina, de uma forma geral, com a introdução dessas novas tecnologias, radiologia já tem isso há mais tempo, e a gente vê que o diagnóstico sofre pela carência do profissional, e, logicamente, há duas frentes, né? Ou seja, a longo prazo, sem dúvida nenhuma, aquele estudante de graduação ele deve ser atraído para a especialidade. Então, deve existir um trabalho junto ao estudante de graduação, para que ele conheça verdadeiramente o dia a dia do patologista e se sinta atraído pela especialidade. Só que nós não vamos conseguir isso no curto prazo. E nós estamos lidando com oncologia, nós temos pressa. Nós precisamos que isso vá mais rápido. E aí entra, eu acho, que as novas tecnologias, né, onde, na verdade, a gente pode, através delas, né, fazer com que regiões desassistidas, né, tenham diagnóstico mais rápido e mais preciso. Se a gente imaginar, por exemplo, a região norte, que tem 3,6% de patologia, eu imagino o caos que deve ser aquela região. Né? Se você imagina, basicamente, uma paciente com câncer de mama. A paciente fez uma biópsia, com certeza já vai ter uma demora muito grande para se ter um diagnóstico. Essa paciente vai ser levada para uma cirurgia e que há necessidade do patologista no centro cirúrgico para orientar o mastologista no melhor procedimento. O patologista não vai estar na sala. Então, aquela paciente vai ser submetida a uma cirurgia que, muito provavelmente, a chance das margens estarem comprometidas. Essa paciente vai ser submetida a uma radioterapia, por exemplo, desnecessária, caso o patologista estivesse no centro cirúrgico, já faria uma abordagem no primeiro tempo. Isso onera o sistema. Então, eu acho que essas novas tecnologias, incluindo o próprio exame intraoperatório, que em vários países já se faz, pode ser feito à distância. Então, aquela região desassistida tenha um centro de processamento de amostras, onde essas amostras são processadas sob supervisão, essas lâminas confeccionadas e dentro de um centro integrado de diagnóstico disponibilizado. Ou seja, as lâminas, por exemplo, do estado do Acre, ao entrarem numa plataforma,
elas são disponibilizadas para vários prestadores, disponíveis para ver aquele caso. Eu acho, quando a gente viu aqui o seu projeto, e eu concordo plenamente, isso merece ser replicado. A gente vê como algo bem estruturado é desenhado. E a gente tinha discutido isso agora, recente, há uns 15 dias, junto da importância da gente ter sociedades distintas discutindo, né, um tema comum. Quanto seria importante que, na verdade, nesse planejamento também essas sociedades estivessem juntos, porque é um olhar de expertise, né? A gente vê mesmo em vários programas atuais em andamento o quanto seria diferente se a gente tivesse participado dessas discussões. Tem que envolver todo mundo. E aí, até passando para você, doutora Rosemar, né, chama muita atenção, sempre que você apresenta o projeto, já tive a oportunidade de te ouvir contando dele um pouquinho algumas vezes, o quanto que vocês conseguiram reunir muitos parceiros realmente, né? Todo mundo junto para que aquilo saísse do papel. E claro, né, teve a aprovação de uma lei estadual que aí possibilitou, né, que todo foi o start ali no projeto, mas a gente já viu aí outras leis que foram aprovadas em outros estados que ainda estão tentando ali, né, não estão de fato conseguindo tirar do papel como foi feito aqui. Queria que você contasse um pouquinho para a gente esse processo de sensibilização desses atores todos, inclusive porque a gente sabe que tudo que tem que acontecer em sistema público, né, precisa de vontade política, inclusive, né? Então, precisou com que autoridades também chancelassem, né, e falassem, não, vamos tirar isso do papel e vamos, de fato, fazer acontecer. Como que foi esse processo, pensando, inclusive, o que a gente pode levar para que outros estados consigam fazer igual, né? Eu vejo que as secretarias de saúde municipal, estadual, elas têm tantas demandas, que, enquanto não chega alguém com uma percepção de possibilidade de alguma mudança e com a visão técnica, mostrando que aquilo ali é possível, é factível, eles não conseguem, porque é muita coisa para eles fazerem, muita coisa. Então, acho que a grande diferença é a gente chegar com uma visão técnica, sem nenhuma... Eu não tenho nenhum... Sou vinculada a nenhum partido político, nada disso, simplesmente a querer fazer, né? Trazer o conhecimento da gente como professora de uma universidade para dentro da secretaria estadual e falar, isso é possível de ser feito. E encontrar pessoas que nos ouçam. Paulo estava lá quando a gente chegou, doutor Racívio foi extremamente aberto, o doutor Sérgio Vêncio nos ouviu e percebeu que o que a gente estava trazendo era factível. E deu voz para a gente, porque também não adianta eu chegar lá com a maior boa vontade se eu encontro porta fechada, né? Então, acredito, primeira questão, ter alguém técnico que entenda do assunto e queira fazer mudança. Secretaria abrir a porta e governador assinar. Então, assim, se a gente tem esses 3 caminhos, é difícil que as coisas não deem certo, né? Então, a gente precisa de conversar com quem está na secretaria e precisa que quem tem a caneta, que é o governador, também abrace aquela ideia, né? E ter persistência para fazer, porque não é fácil, né? Quantas vezes você tenta fazer as coisas e não consegue, não porque eles não querem, mas porque existem entraves dentro da secretaria. Pode falar a verdade, eu já chorei por causa desse projeto. Porque eu falava, não é possível, como é que não vai? Mas aí depois você vai amadurecendo e você vai entendendo que as coisas não acontecem na velocidade que você quer, né? Mas que é possível fazer. E conforme você vai trazendo resultados positivos, eles também começam a acreditar. E aí é um feedback positivo, né? Eles falam, não, isso aqui dá certo, o que ela está falando tem coerência. Coisa puxa a outra, né? Começa a puxar, né? Aí a indústria também entra e começa a acreditar, né? A gente tem, então, a Mari com a Natura Instituto Avon, que veio enxergando o que a gente fez, né, Mari? Na verdade, olha, isso aqui é possível. Então, você vai engrossando o caldo, na verdade, né? Mas eu acho que a questão é a confiabilidade do que você faz e o resultado do que você faz, né? Acho que isso precisa. E, nesse contexto, o que ele está falando, o que você está falando, é extremamente importante, porque as sociedades médicas, acho que, por muito tempo, elas ficaram muito à mercê da saúde pública. E, hoje, elas estão voltando para a saúde pública com um olhar diferenciado. E isso é diferente, porque enquanto você chega dentro de uma secretaria e fala, olha, eu estou aqui em nome de uma sociedade médica, o olhar é diferente.
é uma percepção diferente. Então, acho que as sociedades médicas estão enxergando a saúde pública com o real respeito que ela merece, né? E aí eu acredito que isso pode engrossar mais. Quer dizer, Thaís está ouvindo, eu acho que eu jamais teria acesso a ela se não fosse num evento como esse. Olha, Thaís, a gente está aqui, a gente está fazendo isso, é possível, ajuda a gente a fazer diferente, a gente quer fazer diferente para benefício da nossa população. Eu acho que é isso, né? É mostrar serviço, juntar pessoas, mostrar que o que você está fazendo é sério e que você pode mudar vidas. Eu acho que é mais ou menos... E acreditar. Eu acho que é uma... Eu falo, gente, que tudo que eu fiz na minha vida foi por serviço público. Formei na Universidade Federal, meu mestrado foi lá, meu doutorado foi lá, sou professora lá. Eu acho que a nossa obrigação como funcionário público federal é retribuir isso para a população. Eu acho que eu não estou fazendo nada mais do que minha obrigação, né? E quando, dentro desse contexto todo, você chega e faz um diagnóstico de uma mutação TP53, que você pode olhar para o paciente e falar, olha, tirar a mama dessa paciente, ela não vai ter câncer de mama. Se eu conseguir fazer isso para uma, todo o meu esforço está resolvido. O Rô, só levantei aqui, gente, né, para ajudar a Helena a encerrar a mesa, agradecer, mas eu vou discordar de você. Eu acho que é muito mais do que isso. É amor, é brilho no olhar e coragem. É disso que a gente está falando aqui. É isso que tem feito a diferença e é isso que faz esse projeto seu tão especial sair do papel. Então, obrigada por isso.